Primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia ou boa tarde, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Eu estou gravando agora à tarde esse vídeo, né? E a palavra que Deus quer que eu traga para vocês hoje, com relação ao Evangelho de Cristo, vai se tratar de uma mensagem muito interessante do que tem acontecido dentro das igrejas. Vai falar o tema da mensagem em si, pelo menos a epígrafe na Bíblia aqui, se chama O Espírito Mundano Causa Divisões na Igreja, ou nas igrejas, né, no plural. Como naquela época havia várias igrejas, né, era abrido várias igrejas e aquelas pessoas que congregavam ali eram a igreja ali naquela região, por exemplo. A igreja de Tessalônica, a igreja de Coríntios, a igreja de Gálatas e por aí vai, entende? Então, aquelas pessoas, aqueles crentes verdadeiros ali naquela região, mesmo que se pregassem outras religiões, eles ali eram os pregadores do Evangelho, eles ali eram a igreja de Deus na região de Corinto, falando das pessoas ali como um todo, né? Não a localidade do templo em si que congregavam, né? Eu, irmãos, diz o seguinte, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 até o 23, que é o capítulo completo. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Logo depois eu vou falar também uma mensagem que vem antes, para explicar algumas coisas. Meu irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis suportar essa doutrina, né? Porque ainda sois carnais. Mas por qual motivo? Pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, que são dissensões, né? Não sois porventura carnais e não anda segundo os homens, o caminho dos homens, né? Porque dizendo eu sou de Paulo, ou seja, eu sigo a Paulo, né? Eu ouço as mensagens de Paulo, porém diz o seguinte também a seguir, e outro, eu de Apolo. Porventura não sois carnais? O que está causando aqui? Está causando diretamente ou indiretamente uma divisão na igreja, um favoritismo a pregadores. Ou seja, Paulo era um pregador do evangelho, Apolo também era um pregador do evangelho. Então, a palavra dos dois vinha do Espírito Santo, então não tinha o porquê rejeitá-las. E eles estavam rejeitando ou a palavra de Paulo ou a palavra de Apolo, segundo o que eles consideravam ser favorito a eles. Entende? Segundo o que eles consideravam ser melhor a eles. Entende? Ou seja, na cabeça deles havia um pregador melhor do que o outro. É basicamente isso, né? Pois quem é Paulo, Paulo diz aqui, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelo qual vocês creram no Evangelho, e conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, Deus sim é alguma coisa, Deus sim é superior. Porém, em relação a servos de Deus, a palavras ministradas por diferentes servos que dizem a verdade, não há por que se rejeitar, porque ambos são iguais. Cristo mesmo falou, não queiram vocês ser mestres, pastores ou padre, né, que seria pai na religião católica. Na palavra de Deus está escrito pai, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que tudo isso Deus é. Ele é nosso pai, ele é o nosso pastor e ele é o nosso mestre. E que todos nós estamos na mesma categoria, estamos na categoria de irmãos. Todos são iguais, independente dos cargos na igreja.
Compreende? Então o que acontece? Se todos são iguais, não devemos criar favoritos, não devemos criar divisão na igreja de tal modo que uns começam a acatar a palavra de um pregador e outros a de outro pregador, assim causando divisão na igreja. Porque se Deus quiser falar com um pregador que você não atende a voz, se ele escolher falar através daquele pregador e não do pregador que você acha favorito para você, você estará perdendo uma palavra de Deus para a sua vida. E às vezes pode ter sido uma palavra muito importante para fortalecer a sua fé. Compreende? Então não deve se haver na igreja favoritos a pregadores, nem a ministros do evangelho. Ele diz assim: pelo que nem o que planta em alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Ou seja, o que planta e o que rega são um em Cristo. Estão unidos em Cristo. São iguais praticamente, né? Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, a sua função. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus como sábio arquiteto o fundamento. Paulo está falando que ele, como um sábio arquiteto, colocou um fundamento. Aqui ele está comparando o arquiteto como aquele que está preparando um edifício. Que edifício seria esse? É a igreja. Esse arquiteto que ele está falando, que está colocando a base da igreja, ele diz que essa base é Cristo, e que não se pode trocar esta base. Aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Você pode falar das palavras de Deus, se utilizando da palavra de Paulo e da palavra de Cristo. Porém, você tem que discernir como você vai falar essas palavras. Porque Paulo diz, você não pode trocar o fundamento que é Cristo. E se Cristo não pregou riquezas terrenas, e você pregar que se acumulem riquezas terrenas, sabendo que Cristo disse, acumuleis tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, nem os ladrões escavam e roubam. Porque aonde estará o seu tesouro, ali estará o seu coração. Cristo diz isso, a base do evangelho, ela não se move em torno de coisas humanas, como riquezas, casamento, prosperidade, nem nada do tipo. Pelo contrário, ao renunciar o seu pecado, ao renunciar ao mundo e viver para Deus, você vai perder muitas das coisas, mas Paulo disse em sua vida, considerei todas as coisas como perda por amor a Cristo. Por amar a Cristo, eu considerei todas as coisas como perda. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, versículo 11, além do que já está posto, o qual é Cristo. Ou seja, o próprio Cristo pregou de si mesmo. Então, antes mesmo até que Paulo pregasse, Paulo não podia remover o fundamento que Cristo já falou. Se Paulo assim procedeu, quem somos nós para proceder de forma diferente? Compreende? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento que é Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo representando a provação. O fogo ali, por exemplo, eu prego sobre salvação, prego sobre, vamos dizer assim, riquezas, vamos dizer, que é a teologia da prosperidade. Se essa doutrina permanecer, se essa doutrina gerar frutos, se essa doutrina
se mostrar verdadeira, ela permanece sobre o edifício. Mas esse edifício ele vai permanecer sobre a base que é Cristo. Porém, se esse edifício da teologia da prosperidade, de riquezas, não ficar de pé, mas cair, essa pessoa ela vai sofrer perdas, Paulo vai falar lá para frente. Mas ela vai ser salva por meio do fogo que provou as obras dessa pessoa, revelando ser essas obras falsas. Revelando ser essas obras mentiras e vaidades humanas. E é o que muitas vezes são essas falsas teologias. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá recompensa, galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, sofrerá perda. Mas a tal pessoa que prega desta forma, será salvo. Por qual meio? Todavia que pelo fogo. Pelo fogo será salvo por meio da provação de sua obra. Se essa obra se ruir, essa obra que essa pessoa pregava era a esperança dela, era o chão, era a base dela. E agora desmorona por completo. E essa pessoa passa a perceber que tudo que pregava era mentiras. Mas aí que está. Há homens orgulhosos que mesmo que essa casa caia, eles tornam a edificar novamente. Mesmo que caia e se mostre uma ruína completa, eles tornam por sua arrogância, por seu pecado, querer edificá-la novamente. Compreende? Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita entre vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado. Então, o que acontece? Com base nas mensagens que são faladas, quais mensagens que você ouve hoje em dia que edificam a fé, que se praticadas dão resultados, dão frutos? Ora, essas mensagens geralmente não são as favoritas a serem ouvidas. Essas mensagens são mais fáceis de se rejeitar, porque exige uma renúncia muito maior do que uma mensagem que diz que você será próspero, você se sairá bem em tudo. O Evangelho não é sobre se sair bem em tudo. Não é as coisas ir bem o tempo todo. Vai ter momentos que vão ter coisas ruins acontecendo o tempo todo. Mesmo você sendo bom, fazendo coisas boas, ainda assim você vai acabar recebendo mal em troca muitas das vezes. E isso por amar a verdade, por amar a Deus e ao Evangelho. Ok, versículo 16. Somos o templo de Deus e Deus habita em nós, que Paulo falou. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Versículo 18. Se alguém dentre vós tem-se por sábio, segundo o mundo. Tem-se por sábio segundo o mundo. Dele diz que essa pessoa ela tem que se tornar louca. Chegue-se a ser louco para ser sábio. Porque a sabedoria de Deus é loucura ao mundo, e a sabedoria do mundo é loucura a Deus. Então, o homem ele terá que lançar mão de toda a racionalidade humana, toda a filosofia humana, tudo que filósofos gregos e todas essas pessoas pregaram durante as épocas e que querendo ou não, foram bases para ensinamentos hoje em dia, como teorias da relatividade e várias outras coisas. Tanto que a Bíblia hoje em dia ela está relativizada. A verdade já não é mais a verdade permanentemente. A verdade, a teoria da relatividade, ela
ela prega que a verdade pode mudar. A verdade que hoje nós cremos, amanhã não é mais a mesma verdade. Ela muda. É como se fosse um rio que você não consegue pegar a mesma água com as próprias mãos. Entende? Você pega a água e quando você pega já é outra. Eles dizem que basicamente a verdade pode mudar. E a mentira também, por consequência, também pode mudar. Porque se o evangelho ele não permanecer sendo a verdade, a base para toda a verdade, vai acabar que você vai tornar Deus mentiroso. Vai acabar que você vai crer que a verdade que você prega hoje já não é mais a verdade amanhã. E daí acaba que todo mundo acha que tem a sua verdade. E daí a pessoa que prega sobre a teologia da prosperidade tem a verdade dela. A pessoa que prega sobre reencarnação tem a verdade dela. O satanista que prega que tem que se sacrificar bebês a ídolos, a deuses, ele tem a verdade dele. Então eu não posso julgar ele. Coitadinho, porque a verdade é dele. É a verdade que ele acredita. Eu não posso ir lá e destruir todo o chão que ele criou. Por mais que esse chão que ele está pisando é o lago de fogo. Ele pode estar andando no inferno se ele quiser. Ele pode estar queimando o pé no inferno se ele quiser. Mas eu não posso falar que ele não está certo. Eu não posso falar que ele não tem a verdade. É isso que essa teologia maldita de se pregar que há relatividades no meio da palavra de Deus, é o que ela faz. Ela faz o homem caminhar no inferno, imaginando que está herdando o céu. Diz o seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, ok, vamos ver. Ninguém engane-se a si mesmo. Se alguém dentre vós tem-se por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele pega o sábio na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Ou seja, são dois versículos diferentes do Velho Testamento que ele citou. Deus pega o sábio em suas astúcias e conhece que os pensamentos dos sábios são vãos, são inúteis. E outra vez o Senhor aqui, ó, portanto ninguém se glorie nos homens. É basicamente isso que estava acontecendo ali naquela igreja. Estavam se gloriando ou de Paulo ou de Apolo. Não estavam se gloriando em Cristo. É isto que Paulo quis alertar. O risco de se gloriar em homens e formar ídolos humanos, retirando Deus do seu coração. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, tal. Ok. Portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo ou Apolo. Seja Pedro, seja o mundo, né? Que é o Cefas aqui, né? Seja o mundo. Seja a vida ou a morte. Seja o presente ou o futuro. Tudo é vosso. E vós sois de Cristo. E Cristo de Deus. Ou seja, ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, mas todos somos de Cristo. E Cristo é um com o Pai. Estando nós unidos a Cristo, estaremos unidos também com o Pai, em concordância com ambos, e seremos salvos por meio de Cristo e não dos homens. Mas o que tem a ver a mensagem anterior a essa? Você pode se perguntar. 1 Coríntios 2, do 7 ao 16, vai dizer o seguinte: mas falamos a sabedoria de Deus. Perdão, deixa eu voltar desde o 1 para a gente ter um melhor entendimento. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão somente Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor,
em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas, de convencimento, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está compreendendo o que Paulo quis dizer lá na frente? Ele falou que estavam dando ouvidos à sabedoria de Paulo ou de Apolo, como se aquela sabedoria fosse deles, não reconhecendo Deus ali por trás da sabedoria deles. E nisso acabavam pecando, né? Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que aniquilaram. Calma aí. Nem na sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Ou seja, Deus separou coisas que o olho não viu, nem ouvidos ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse amor que ele está falando é o amor a dele acima de todas as coisas. Mas ele diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundidades de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão pelo Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando você prega o Evangelho, as pessoas vão achar que é loucura, porque basicamente elas creem na mentira. Elas vão defender a mentira. Vai haver homens que você vai pregar o Evangelho a sua vida inteira, e ele vai para o inferno. Vai ter homens que você vai pregar a sua vida inteira, e eles não vão se arrepender. Como diz também em Apocalipse, que os homens, quando caíam as pragas que Deus mandava, em Apocalipse, eles não se arrependiam de seus pecados para dar glória a Deus, reconhecendo os seus pecados. Não, eles blasfemavam o nome de Deus. Se diante de tal flagelo, diante de tal castigo que está sendo lançado sobre eles em Apocalipse, eles não se arrependem, imagina os homens hoje em dia. Você acha que eles são diferentes? Os homens estão indo de mal a pior. Quando eu digo homens, é a humanidade inteira. Adão foi o primeiro a ser formado por Deus. Por isso, a palavra homem na Bíblia engloba toda a humanidade. Nós nascemos do homem Adão. Nós descendemos de Adão. Somos descendentes dele. Então, o que acontece? As coisas espirituais se discernem espiritualmente.
Mas ele diz o motivo, uma das razões do porquê eles não conseguem compreender. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente livre de pecados, uma mente purificada por Deus. Embora ainda pecadores, nós detemos a verdade, nós conhecemos a verdade e buscamos viver essa verdade. O que é diferente no mundo. O mundo, eles conhecem a verdade porque nós a pregamos. E ainda que conheçam a verdade, permanecem em sua ignorância. Então o que acontece, irmãos? Não devemos trazer costumes mundanos para a igreja. Se os homens invejam uns aos outros, eles vivem as suas vidas invejando. Eles trabalham mais para ganhar mais dinheiro, para que ele possa superar o seu vizinho, que ganha 5 mil reais, por exemplo. E ele, com um salário mínimo, ele quer trabalhar por inveja. Ardentemente, os homens trabalham por inveja. Eles querem se parecer melhores, superiores aos outros. Mas entre nós, Cristo diz, somos iguais, somos irmãos. Não deve haver inveja. Tudo compartilhamos em comum. A igreja, no começo, a igreja primitiva, elas tinham tudo em comum. Quer seja dinheiro, quer seja bens, tudo elas compartilhavam em comum. Os ricos compartilhavam suas riquezas, distribuíam entre os irmãos e acabava que todos tinham o mesmo lucro. Ou seja, eles tinham as coisas terrenas como se fossem para compartilhar entre todos. Se um era abundante em riquezas terrenas, ele não tinha como se fosse exclusivamente dele, mas era distribuído entre todos. Então o que acontece? Nós devemos ter esse consenso de que o que eu tenho não é para servir apenas a mim, não exclusivamente a mim, mas ao outro. É o que Cristo fala: se alguém quer ser o maior no reino de Deus, ele deve ser o menor na terra. Ele deve ser um servo, um escravo praticamente. E o que liberdade um escravo tem para decidir do que fazer ou não fazer? Porque também nós somos escravos de Cristo, presos a Cristo, a esse amor que Ele nos revelou, presos a Cristo, a essa graça salvadora que Ele nos revelou. O amor de Deus nos constrange de tal forma que é impossível não confessar o seu pecado. O amor de Deus nos constrange de tal forma que nos sentimos acusados em nossa consciência do nosso pecado. O que o diabo mais quer é que você tenha insensibilidade com o seu pecado. Ele quer que o seu pecado se torne normal em sua vida. Ele quer que você haja como um animal, movido por instinto. Procriar, sobreviver e morrer. Procriar, sobreviver e morrer. Procriar, sobreviver e morrer. E baseado nisso, os homens fazem toda a loucura que querem fazer. Quer seja prostituir-se, quer seja alcançar riquezas ilícitas, quer seja ser desonestos, quer seja matar, roubar, quer seja prostituir, baseado em doutrinas diabólicas de filósofos gregos, de homens e mulheres que se dizem sábios segundo ao mundo. Eles vivem sua vida baseado na felicidade. Se eu estou feliz, não importa se o que eu estou fazendo é errado, eu vou seguir. É basicamente isso que eles pregam. O mundo prega um amor liberal. Eles colocam que ateus serão salvos, mesmo que não se arrependam. Eles colocam que LGBTs, ou seja, os gays, as lésbicas serão salvos, mesmo que não se arrependam. Baseado em tudo o quê? O que eles se baseiam para dizer que essas pessoas serão salvas, mesmo sem se arrepender?
aquele ateu, ele faz coisas boas. E na palavra de Deus diz que seremos julgados segundo as nossas obras. Então, se as nossas obras forem boas, seremos absolvidos de nosso pecado. Uma grande mentira. É uma grande mentira isso. O homem não vai ser absolvido de seu pecado se ele se basear em obras. Qual que é o objetivo das obras em uma fé cristã verdadeira? Você sabe me responder? As obras não é para salvação. As obras é o fruto da nossa salvação. É basicamente isso. É como se nós estivéssemos dizendo ao mundo, através de cartas. Eu acho que eu já fiz uma pregação assim no canal. É como se o nosso coração fosse cartas abertas ao mundo. É como se a nossa vida está aqui, ó. É como se eu mostrasse ao mundo. Pode comprovar se o que eu digo é a verdade. Veja a conduta cristã e veja a forma que vivo. Se uma é compatível com a outra, então estou dizendo e pregando essa verdade, não somente com palavras, mas com vida, para que vocês possam apalpar essa verdade e falarem que isso de fato é a verdade. É a verdade porque eu estou vendo com resultados, eu estou vendo com frutos. É basicamente isso que Cristo diz. Os homens não serão salvos por obras. Ali é o último julgamento, o julgamento final. E o que Deus quer mostrar no julgamento final? Estes foram os que tiveram fé, os do lado direito. Os do lado esquerdo, os que não tiveram fé. É basicamente isso. Baseado em quê? Eles tiveram fé ou não tiveram? Baseado em seu caráter. Porque o crente que nasceu de novo, ele já não tem mais o caráter mundano. Embora ele seja uma pessoa carnal, embora ele tenha pecados, que ele não é livre de pecados, ele não tem mais a mentira como pai. Ele não tem mais o pai da mentira como pai dele. Agora o pai dele é Deus. E Deus é a verdade. Compreende? Então o que acontece? As pessoas serão salvas por aquilo que elas mais amam. E elas serão condenadas por aquilo que elas mais amam. Porque o que você se dedica mais, você ama mais. O que você dedica mais do seu tempo é aquilo que você mais ama. Compreende? Então o que acontece? O que Deus exige na lei para que o homem seja salvo? Eu, Senhor, sou o único Senhor. Somente a mim prestarás culto. Não terá outros ídolos diante de mim. Não fará culto a outros deuses. Somente a mim servirás. E quais que são os mandamentos secundários? Amor ao próximo. Não cobiçará o gado do seu próximo, a mulher do seu próximo, nem nada do seu próximo. Não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é levar o nome do Senhor teu Deus em vão? É pregar o evangelho e não vivê-lo. Isso é levar o nome de cristão. É ser um cristão nominal. Eu me nomeio cristão, eu carrego por herança o nome de Cristo, porém eu o envergonho com ações. É basicamente isso, é manchar o nome de Cristo na terra. Isso seria tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tem nada a ver com você, por exemplo, seu filho está aprontando e você fala, nossa, pelo amor de Deus, para com isso, Pedro, por exemplo. Né? Pedro é o meu filho. Para com isso, tal, por exemplo, e citar Deus no meio. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você envergonhar o nome de Cristo. Porque sendo você cristão, você deveria ser luz aos que estão nas trevas. E tem uma passagem muito interessante também que fala sobre ser luz. E sobre pessoas que têm vergonha de ser a luz na terra. Se eu não me engano, essa passagem se encontra em Mateus. Bem no Sermão do Mundo, que diz assim, ó. Deixa eu procurar aqui a passagem. Aqui, ó. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Ou seja, se o sal perder o seu sabor, o que ele vai salgar? Nada.
para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que ele está querendo relatar com o sal aqui? Que o cristão, ele é para irradiar a luz, ele é para ser luz, ele é para viver a verdade. E se o cristão, ele não se utiliza da verdade para atrair o mundo, ou ele tem vergonha de viver para Deus, de manifestar a sua fé em público, ele se torna inútil. Mesmo que ele pregue a palavra do Evangelho, ele vai se tornar inútil porque não tem resultados. O mundo não verá resultados naquele cristão. E acaba que desprezarão ele e a palavra dele porque não verão resultados. É basicamente isso. Quer seja pela vergonha que esse cristão sente de viver para Cristo, sendo que Cristo diz também: aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, diante dessa geração adúltera e incrédula, eu me envergonharei dele no céu. Eu o rejeitarei no céu. Se ele me rejeitar e se ele se negar a viver por mim na terra, eu o negarei lá no céu. No último dia, quando hei de julgar todas as nações, eu vou rejeitá-lo lá no céu. É basicamente isso que Deus está querendo dizer. Aqui ele está falando de um incentivo a viver a fé cristã. Está entendendo? Ele diz: vós sois a luz, é o segundo exemplo, a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Imagina você constrói uma cidade em cima de uma montanha e você não quer que os outros vejam essa montanha lá em cima, essa cidade em cima do monte. Como você quer que os outros não vejam se a cidade está ali, visível? Está entendendo? Ou seja, o que Cristo está querendo dizer é que um cristão verdadeiro é impossível que ele não produza frutos. Porque é impossível esconder uma montanha, uma cidade em cima da montanha. E é impossível que o sal não salgue. É basicamente isso que ele está querendo dizer. Mas em determinadas condições, nós podemos esfriar a nossa fé e o nosso amor por causa das vergonhas, por causa de não querer viver para Cristo. Isso pode nos afastar, pode diminuir a nossa fé. Ele diz também: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, aqui representando, por exemplo, a figura do lar. Na sua casa, você vivendo o verdadeiro evangelho, é impossível que as pessoas não notem. Mesmo que você tente enfiar essa luz lá debaixo da cama, a luz ainda vai estar lá. Mas o local da luz não é para ficar debaixo da cama, é para ficar no alto, porque daí ela ilumina o máximo possível do ambiente. Então o que acontece? O cristão aqui, ele está se envergonhando de viver a sua fé. É isso que Cristo está querendo relatar aqui, com o exemplo do sal e da luz. E ele também utiliza o exemplo da cidade, compreende? Em cima da montanha. Ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas obras boas e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Ou seja, os homens vão ver as suas boas obras, vão ver que você está vivendo a fé cristã corretamente e não vão glorificar a ti. O motivo de praticarmos obras é para glorificar a Deus. Deus é o último a ser glorificado. Nós somos os últimos a serem glorificados. O primeiro a ser glorificado é Deus, depois Cristo e a pessoa do Espírito Santo. O último dos últimos somos nós. E quando seremos glorificados? Em sua vinda. Seremos glorificados em sua vinda porque ele revelará que não vivemos mentiras. E o mundo hoje em dia vive em torno de mentiras. Postam a sua alegria quando querem chorar. Postam as suas vaidades, professando ser elas virtudes, sendo que não são virtudes. Compreende? Então devemos viver a fé cristã como um todo. Não nos envergonhar do evangelho e não causar divisões na igreja. Não nos invejar, não nos orgulhar. Nos arrependermos sempre de nossos pecados, de nossas culpas. Em resumo, é isso o que eu quero transmitir a todos vocês.
Guardem a sua fé, guardem o amor e perseverem na esperança da salvação. Vivam o evangelho como um todo. Não tenha vergonha de expressar a sua fé em público, mesmo que os homens te humilhem, mesmo que os homens desprezem a verdade. Os homens são amantes de si mesmos. Eles amam a mentira e o engano de Satanás, mas viva a verdade para Deus. Deus está acima de tudo isso. Deus está acima do pai deles, porque o pai deles é o diabo, do qual foi o nosso um dia, porque andávamos também em engano, mas agora não temos mais por pai o diabo, temos Deus por pai. Então vivamos como filhos de Deus nessa terra. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos e que tenham uma ótima semana também.